Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nunca deixe de acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, por causa da doutrina de homens, por causa de suas interpretações. Isso é muito importante. Não deixe o ensino dos homens lá fora substituir a verdade de Deus no seu coração, ao ponto de você duvidar daquilo que Jesus já fez por você, ao ponto de você parar de fazer aquilo que você fazia com tanto amor para Deus e que sempre fez, como por exemplo, o dizimar e o ofertar. Nunca deixe de fazer aquilo que você sempre fez para Deus, por causa de ensino de homens avarentos que estão lá fora, e que usa a Bíblia para isso, e que fica pensando versículos, justamente para que as pessoas não sejam fiéis ao dízimo. Há de se ter um cuidado com os sabidinhos de Cristo que estão lá fora, os teólogos da avareza, que questionam o dízimo, porque quem questiona o dízimo é porque não quer dar. E agora está cheio de gente assim lá fora, questionando o dízimo. Os teólogos da avareza, os sabidinhos de Cristo, que fica pensando versos na Bíblia para que as pessoas não sejam fiéis a Deus, que questiona até o congregar, porque os mesmos que questionam o dízimo, ensinando que as pessoas não devem ser dizimistas, são os mesmos que questionam o congregar. E quem questiona o congregar é porque não quer congregar. Já somos templos do Espírito Santo. Por este motivo não precisamos estar na igreja física. Isso é uma grande ignorância. Porque é muito bom ser íntimo do Senhor, estar congregando, como Paulo diz, e que não devemos nunca abandonar isso. Estar em comunhão, estar louvando. Uma pessoa que usa a Bíblia para anular o dízimo, para anular o congregar, é pobre de espírito, você que faz isso. E uma pessoa que é pobre de espírito é pobre de tudo na vida. É frio, é avarento. Eu declaro você sempre na sua intimidade para com Deus. Porque aos íntimos, Ele, Deus, dá o conhecer da sua palavra, da sua aliança, da sua graça, como diz o Salmo 25, a partir do verso 14. Lá diz que os íntimos, os que obedecem, os que amam a Deus, Ele dá o conhecer da sua aliança. E essa intimidade a gente só desfruta dela congregando em comunhão, rente ao alimento, buscando a palavra para o Espírito. Diga: eu recebo. O dízimo, como também o congregar, gente, é da graça. É da graça de Deus. Mas eu quero focar aqui, na nossa conversa, o dízimo. O dízimo é da graça de Deus. O dízimo sempre foi anterior à lei de Moisés, e que passou pelo período da lei e continua na graça de Deus. E isso precisa ser compreendido. E o Evangelho, através da vida do apóstolo Paulo, explica isso claramente. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 7.
E diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Guarde bem o verso 7 no seu coração. Que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, vai vendo, hein? Preanunciou o evangelho a quem? A Abraão. Então isso me ensina, e a você também, que Abraão recebeu o evangelho da graça. Preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então Abraão viveu em um tempo igual ao nosso. Glória a Deus. Nós somos abençoados. Sim. Ele também. Ele viveu em um período que não havia o quê? Lei. Como o nosso período também. Porque a ele foi pré-anunciado o quê? O evangelho. E no evangelho da graça, a lei? Não. E ele viveu em um período igualzinho ao nosso. Porque a lei, diz Paulo, só veio 430 anos depois. Que é o que está descrito aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por quem? Por Deus. Que aliança foi essa? O evangelho. Digo o evangelho. A lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer o quê? A promessa. E qual foi a promessa? Que Abraão foi um abençoado de quem? De Deus. A ele foi pré-anunciado o quê? O evangelho. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora veja o que diz o livro histórico de João, capítulo 8, verso 39. E começa assim: então lhe responderam os judeus ao Senhor Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de quem? De Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Obediência. Diga, eu recebo. Ele foi um homem que não questionou as ordens do Senhor. Viveu a fé, o amor, a misericórdia, a justiça, foi fiel. Ele teve a capacidade de ser o quê? Dizimista. Essas foram as obras de Abraão. Porque a moral do texto aqui, em casa você lê, queriam matar a Jesus. E Jesus falou: vem cá, vocês não são filhos de Abraão? Então praticai as obras de Abraão. Porque Abraão não agiu assim não. Sem amor, sem misericórdia, com sede de morte. Ele não foi assim. Então praticai, se vocês são filhos mesmo, praticai. Porque ele foi muito obediente a Deus. Ele teve amor no coração, bem diferente do que vocês querem fazer comigo agora. Vocês querem me matar, isso é falta de amor. E Abraão teve muito amor. E foi dizimista. É o que diz o livro de Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 20. Esse é um ponto, a leitura de Gálatas que realizamos agora há pouco, que os teólogos da avareza passam de largo. Eles não leem, eles não tocam no assunto. Porque se forem ler o que a gente leu em Gálatas, não fica de pé a opinião deles, de não ser dizimista. Porque Abraão foi dizimista antes de existir a lei. Nenhum deles, nem texto, nem áudio, faz menção do que está em Gálatas. Por que será, hein?
sabidinhos de Cristo? Por que vocês não leem? Porque cai por terra a teoria da avareza de vocês. Porque quem questiona o amor, o fazer, é porque não quer praticar, é porque não quer dar. Quem questiona o dízimo é porque é um avarento, não tem o amor de Deus ativado no seu coração. E diz assim, Gênesis capítulo 14, a partir do verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. De quantas coisas Abraão foi dizimista? De tudo. E Paulo, usado por Deus, lá em Hebreus capítulo 7, repete o que aconteceu aqui. E fala, considerai. Porque esse termo é usado lá em Hebreus capítulo 7, considerai o que Abraão fez. Porque ele, Abraão, era um abençoado de Deus, e mesmo assim foi dizimista. Ele poderia pensar, bom, eu já sou um abençoado, para que eu vou dar o dízimo? Não é verdade? Abraão não deu dízimo por pressão da lei, porque a lei não existia nesse período. Ele fez por amor, porque essas eram as obras que Abraão praticava. Amor, misericórdia, obediência. E isso continua na graça de Deus. Amém. Há uma turminha aí fora querendo associar tudo como da lei. Até o termo aleluia. Não podemos usar essa expressão mais, porque é da lei. Daqui a pouco não vão falar mais o nome de Deus, o nome de Jesus. Aí vamos conversar com Jesus e com Deus da seguinte maneira: ô filho do homem, fala aí com o velho barbudo, porque eu estou precisando aqui de uma ajuda. Você aí de cima, o cara aí de cima, me dá uma força aí. Eu não posso mais usar o seu nome porque é da lei. É muita besteira, viu? É muita carne. É muita avareza. Em nome de Deus. O que está acontecendo aí fora. Então temos que ter discernimento do que foi uma obrigação da lei, estabelecido no período da lei, que começou no período da lei, e aquilo que foi inserido na lei, passou pela lei, porque já existia antes. Então temos que ter esse discernimento. Graças a Deus, que a graça do Senhor Jesus não depende dessa minoria avarenta. Porque se dependesse dessas pessoas, as portas da igreja que anuncia a graça de Deus estaria fechada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês amam dar o dízimo. Tem prazer, graças a Deus. Mas há muitos lá fora que estão perdendo esse sentimento, esse amor que tinha antes, por causa dos teólogos da avareza, sem base bíblica nenhuma. No passado, os mesmos argumentava da seguinte maneira para não dar o dízimo. Era o que eles sempre falavam: Deus não precisa de dinheiro. Antigamente era assim, né? Toda vez que um pastor no púlpito ministrava o dízimo, os teólogos da avareza respondiam: Deus não precisa de dinheiro. Por que o povo tem que dar dinheiro? Bom, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. Existe um aluguel para pagar, existem despesas, água, luz e muitas outras coisas que precisam ser supridas. E mais a mais Paulo fala
amando de Deus, aquele que prega o evangelho, que do altar tira o seu sustento. Isso está bem claro no evangelho. Então, antigamente, esse era o argumento. O novo argumento agora, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. E eu não estou debaixo da lei, sim da graça. Antigamente era um termo, agora é outro que está sendo usado. Para não dar o quê? O dízimo. O Senhor Jesus sempre apoiou o ensino do dízimo. Como também as evidências que lemos até agora. Veja o que diz lá em Mateus, capítulo 23, verso 23. E começa assim. Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mas os teólogos da avareza, não, eu estou debaixo da graça. E quem está debaixo da graça não precisa ser mais dizimista. Então vamos lá. Aqui diz que um dos preceitos da lei é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, se o dízimo é da lei, a partir de hoje, teólogos da avareza, vocês não podem mais praticar nem a misericórdia, nem a justiça e nem a fé, porque também é da lei. Vocês agora vão provar do próprio veneno. Porque se vocês não querem praticar o dízimo porque é da lei, a misericórdia também foi inserida na lei, passou pelo período da lei. Então vocês vão ter que dar lugar à ira. E olha que vocês já são assim. Porque maldiz a vida de quem está na lei. Esses malditos legalistas. Mas um dia você esteve lá. A graça é por revelação, meu filho. Não é pela força e nem pela violência. Vocês já estão vivendo a ira. Em chamar os que estão na lei de malditos. Eles são todos abençoados. Porque não estamos aqui para julgar a ninguém. A ninguém. Então o dízimo não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com a fé, com amor e obediência. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se não é para dar o dízimo, então a misericórdia, a justiça e a fé também não pode ser praticada por você, sabidinho de Cristo. Tem que parar a partir de hoje. A fé não pode ser praticada mais por você. Ah, mas a fé é da graça. Mas passou pelo período da lei. E você não diz que o que é da lei não é para ser praticado porque você está debaixo da graça? Ou vocês continuam nesse pensamento, ou vocês consertam. Porque agora estão provando do próprio veneno. Aí. Agora está provando do próprio veneno. Eu aconselho vocês, teólogos da avareza, a consertar a falta de inteligência de vocês. A falta de sabedoria. Aquele que é íntimo do Senhor ama fazer as coisas para Deus. E vocês nunca vão tirar isso do coração de uma ovelha. Nunca! Nunca! Veja que quem ama as coisas de Deus faz tudo com alegria. É um alguém feliz, não há nele um arrependimento. Não é verdade, abençoados? É muito bom servir a Deus, ter um coração largo, aberto. Já os teólogos da avareza são frios em tudo. Nós somos a igreja. Não precisa estar congregando. Não deixemos de congregar. Não deixemos de viver aquilo que permanece na graça de Deus.
o dízimo e a oferta permanece na graça de Deus. Amém. Em nome de Jesus, permanece. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.